Bom dia! Hoje são 18 de setembro de 2020, sexta-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo sobre língua portuguesa. Vou trazer aqui mais uma questão que, entre aspas, caiu em um concurso público para o TRE, Pará, Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Pará. Cargo analista judiciário, nível superior. Esse concurso ocorreu em 2011 e o órgão que elaborou as questões foi a FGV, Fundação Getúlio Vargas. Veja a questão aí. Temos assim: infelizmente, ainda hoje assistimos no Brasil a fenômenos. E aí, reticências. Continua a questão. No trecho acima, que trecho é esse? Esse que eu acabei de ler. Infelizmente, ainda hoje assistimos no Brasil a fenômenos. No trecho acima, foi empregada a regência do verbo em completo acordo com a norma culta. Assinale a alternativa em que isso não tenha ocorrido. 2 pontos. E aí as alternativas A, B, C, D, E. O que a questão quer? A questão quer simplesmente que você encontre a única alternativa que traga a oração corretíssima, sem erro algum de língua portuguesa. E no caso aqui, sem erro na regência do verbo. Então veja aí a oração. Infelizmente, ainda hoje, infelizmente, ainda hoje assistimos no Brasil a fenômenos. Veja o verbo aí assistir, no sentido de presenciar. Ele pede a preposição a. Quem assiste, assiste a alguma coisa. O verbo assistir. E aí está correto. A questão diz que a regência do verbo assistir aí está em completo acordo com a norma culta. E é verdade. O verbo assistir aí, no sentido de presenciar, no sentido de ver. Temos aí, assistimos a quê? A fenômenos. Corretíssimo aí. Então, a questão quer que você encontre a única alternativa em que isso não ocorre. Ou seja, a única alternativa que traga um erro aí na regência do verbo. A alternativa com erros de língua portuguesa. É isso. 1 minuto para você resolver essa questão aí. Muito bem, gente. Então vamos resolver a questão aí. Vamos encontrar a única alternativa que traga erro aí de língua portuguesa e, no caso, em se tratando da regência de verbos aí. Então vamos lá. Alternativa A diz assim: o povo aspira a governos menos corruptos. Aí o verbo aspirar, no sentido de almejar. O povo
aspira, almeja, viu aí? No sentido de almejar. O povo aspira a governos menos corruptos. Muito bem, então o verbo aspirar aí no sentido de almejar. Nesse sentido, no sentido de almejar, no sentido de desejar, o verbo aspirar, ele é transitivo indireto. Ele pede um complemento com preposição. Preposição a. Quem aspira, aspira a alguma coisa. Aspira a algo. Veja a preposição a exigida pelo verbo aspirar, no sentido de almejar, no sentido de desejar. O povo deseja governos menos corruptos. O povo aspira a governos menos corruptos. Então, a frase aí, a oração está correta. Olha a preposição a aí. Assiste a o correto. Então, a alternativa A está correta. Não é a alternativa que a questão quer. A questão quer, veja bem, a alternativa com erro de língua portuguesa. Não é o caso aqui. Vejamos agora a alternativa B de bola. Está assim: ele assiste em Belém. Ele assiste em Belém. O verbo assistir aí, no sentido de residir, morar. E aí vem a preposição em. Quem assiste, quem mora, mora em algum lugar. Quem assiste, assiste em algum lugar. Então você vê aí o verbo assistir com outra regência. Veja que na oração acima, olha lá o verbo assistir. Ainda hoje assistimos no Brasil a fenômenos. Pede a preposição a no sentido de aspirar. Assistimos aqui no sentido de vir, melhor dizendo, presenciar, o verbo assistir. Infelizmente, ainda hoje assistimos no Brasil a fenômenos. Presenciamos no Brasil a fenômenos. Então, o verbo assistir aqui, preposição a. Já aqui, na alternativa B, o mesmo verbo assistir, só que aqui ele pede a preposição em. Quem assiste, assiste em algum lugar. Preposição aqui, o verbo assistir no sentido de morar, residir. Ele reside em Belém, ele mora em Belém, ele assiste em Belém. Então aqui, a alternativa B está correta também. É o verbo assistir com outra regência. Então, a alternativa B não é a alternativa que a questão quer. A questão quer a alternativa com erro de língua portuguesa. Alternativa C de casa diz assim: o combate à corrupção implica em medidas éticas por parte das empresas. Então, há um erro aqui de língua portuguesa, um erro de regência verbal, regência. Veja o verbo aí, implicar, implica. O combate à corrupção implica. Olha o verbo implicar aí. Eu já fiz um vídeo sobre o verbo implicar. Então veja aí o erro. O verbo implicar, no sentido aí de acarretar, o combate à corrupção acarreta, viu aí? No sentido de acarretar. Então o verbo implicar aí, no sentido de acarretar, ele é um verbo transitivo direto. Ele não é um verbo transitivo indireto, que pede um complemento com preposição. Não. É um verbo transitivo direto, pede um complemento sem preposição. E aí aparece a preposição em medidas. Olha aí, em preposição. Aqui está o erro de língua portuguesa. Aqui está o erro na regência verbal. O correto aqui seria: o combate à corrupção implica medidas éticas por parte das empresas. Sem essa preposição em aí. Então o verbo implicar, no sentido de acarretar, que é o caso aqui, ele é transitivo direto. Pede um complemento sem preposição. E aí apareceu a preposição em. Errado. Então, a alternativa C de casa é a alternativa que a questão quer, porque ela traz um erro de língua portuguesa. E aí um erro na regência verbal. Entendeu? Vejamos agora a alternativa D de dado. As empresas pagaram aos funcionários na data correta. Aí a oração está corretíssima, não há erro algum aí de língua portuguesa. Tudo certinho aí. As empresas
pagaram, não é? Plural, pagaram alguma coisa aí que não está dita aí, não importa, pagaram aos funcionários, porque quem paga, paga alguma coisa a alguém. Então pagaram aos funcionários na data correta. Tudo corretinho aqui. Não há erro algum. Logo, a alternativa D não é a alternativa que a questão quer. A alternativa é: muitas vezes o povo esquece o passado dos políticos. Muitas vezes o povo esquece o passado dos políticos. Aqui também uma frase corretíssima, oração correta. Não há erro algum aqui de língua portuguesa. Logo, a alternativa E não é a alternativa que a questão quer. A alternativa quer a questão que traga erro de língua portuguesa. E essa alternativa é a C. O combate à corrupção implica em, olha a preposição aí, em medidas éticas. Aí está o erro. Sem essa preposição aí. O certo, o combate à corrupção implica medidas éticas por parte das empresas. Mais um vídeo e muito obrigado.